antes de você tirar qualquer conclusão, eu preciso te pedir uma coisa. Não me julgue ainda. Eu sei exatamente o que esse título faz parecer. Eu também pensaria o mesmo se estivesse do outro lado da tela. Parece errado. Parece impulsivo. Parece até vazio. Mas a verdade é muito mais complicada do que isso. Meu nome é Helena. Tenho 31 anos, trabalho, pago minhas contas, tenho amigos, uma rotina aparentemente normal. Daquelas vidas que, vistas de fora, não levantam nenhuma suspeita. Mas por dentro, eu estava me sentindo completamente invisível. Sabe quando você continua vivendo, fazendo tudo certo, sorrindo quando precisa sorrir. Mas, no fundo, sente que ninguém realmente te enxerga. Como se você estivesse presente, mas não fosse notada de verdade. Foi exatamente assim que tudo começou. Não foi por impulso. Não foi por falta de caráter. E muito menos por algum tipo de desejo vazio, como muita gente pode imaginar. Foi solidão. Uma solidão silenciosa, daquelas que não fazem barulho, mas vão ocupando espaço dentro da gente aos poucos. Que aparecem à noite, quando o celular para de vibrar, quando a casa fica quieta demais, quando você percebe que não tem ninguém para compartilhar o que sente de verdade. E foi nesse estado, meio perdida, meio carente, meio cansada de não ser vista, que, em questão de dias, várias pessoas entraram na minha vida. Vários homens. Todos diferentes. E, de alguma forma estranha, todos me fizeram sentir algo que eu já tinha esquecido. Mas não foi do jeito que você está pensando. Ou talvez, tenha sido. Só que não da forma mais óbvia. E é por isso que eu preciso que você escute até o fim. Porque essa não é uma história sobre o que aconteceu comigo. É sobre o que despertou dentro de mim. Se você me encontrasse naquela época, provavelmente não perceberia nada de errado. Eu continuava acordando cedo, indo trabalhar, respondendo mensagens, rindo nas horas certas. Minha vida seguia, organizada, funcional, até bonita por fora. Mas por dentro, era como se algo tivesse sido arrancado de mim, e ninguém notasse o espaço vazio que ficou. Fazia pouco mais de 5 meses que meu relacionamento tinha terminado. Não foi uma daquelas separações explosivas, cheias de brigas ou traições. Foi pior. Foi silenciosa. A gente simplesmente deixou de se sentir. E quando percebeu, já não tinha mais o que salvar. Eu achei que ia ser libertador. Sério. Achei que finalmente teria tempo para mim, para me reencontrar, para respirar. E no começo até foi assim. Mas depois, o silêncio começou a crescer. Sabe quando você está cercada de gente, mas ninguém realmente te vê? Eu saía com amigas, conversava, participava, mas era como se eu estivesse assistindo minha própria vida de fora. Ninguém perguntava como eu realmente estava. E, sendo sincera, eu também não saberia responder. As noites eram as piores. Era quando tudo ficava mais claro. O apartamento quieto demais. A cama grande demais. E aquela sensação constante de que faltava alguma coisa, ou talvez alguém. Mas não alguém específico. Era mais profundo que isso. Era a falta de ser vista. De ser sentida. De importar de verdade para alguém. E o mais assustador, eu fui me acostumando com isso. Até o dia em que, sem perceber, eu comecei a aceitar qualquer pequena atenção, como se fosse algo enorme. E foi aí que tudo começou a mudar. A mudança começou de um jeito tão simples, que, na hora, eu nem dei importância. Era uma segunda-feira comum quando minha chefe me chamou na sala dela. Eu achei que fosse mais uma reunião qualquer, alguma demanda nova, um prazo apertado. Mas não. Era diferente. Helena, surgiu um projeto fora da cidade. Uma semana só. Equipe pequena. Eu pensei em você. Eu nem pensei muito. Disse que sim quase no automático. Talvez porque eu precisasse sair da minha rotina. Talvez porque qualquer mudança parecia melhor do que continuar naquele vazio silencioso que já tinha virado parte de mim. 2 dias depois, eu estava fazendo uma mala pequena, sem grandes expectativas. Era só trabalho, afinal. Uma semana. Nada demais. Mas foi. O lugar era uma casa grande, afastada, onde a equipe inteira ficaria hospedada durante o projeto. Algo mais imersivo, mais intenso. Assim que cheguei, senti uma energia diferente no ar. Não sei explicar. Era como se aquele ambiente tivesse o poder de tirar as máscaras das pessoas. E foi ali que eu conheci eles. No começo,
Eram só colegas de trabalho. Nomes, funções, cumprimentos rápidos. Tudo normal. Mas, aos poucos, cada um começou a se destacar de um jeito estranho. O primeiro foi o Rafael. Ele era o tipo de homem seguro, direto, daqueles que olham nos seus olhos quando você fala, como se realmente estivesse prestando atenção em cada palavra. Na primeira conversa que tivemos, ele disse algo simples, mas que ficou na minha cabeça. Você fala pouco, mas parece que pensa muito. Eu não soube o que responder. Mas, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha me observado de verdade. Depois veio o Daniel. Completamente diferente. Mais leve, mais brincalhão. Ele fazia todo mundo rir, inclusive eu, o que, naquela época, já era raro. Mas, no meio das piadas, ele soltava comentários inesperadamente profundos, como se enxergasse além da superfície. Teve também o André. Mais quieto, mais reservado. Ele não falava muito, mas escutava. E tinha um jeito de prestar atenção que desconcertava. Como se o silêncio dele dissesse mais do que qualquer conversa. E havia outros. Cada um com sua forma, sua energia, sua maneira de ocupar espaço. No começo, eu não vi nada demais nisso. Era só convivência. Pessoas diferentes, dividindo o mesmo ambiente por alguns dias. Normal. Mas não demorou muito para eu perceber que não era só isso. Porque, de alguma forma, cada um deles me fazia sentir diferente. Não era algo explícito. Ninguém cruzou nenhuma linha. Ninguém disse nada fora do lugar. Mas havia olhares. Pequenos gestos. Momentos que duravam um segundo a mais do que deveriam. E, principalmente, a forma como eles me viam. Era como se, ali dentro daquela casa, eu deixasse de ser invisível. Rafael me via como alguém interessante. Daniel me via como alguém leve, divertida. André parecia ver coisas que nem eu mesma entendia ainda. E, sem perceber, eu comecei a mudar. Eu falava mais. Eu sorria mais. Eu me posicionava mais. Era como se partes de mim, que estavam adormecidas, começassem a acordar uma por uma. Mas junto com isso, veio uma sensação estranha. Uma mistura de curiosidade com desconforto. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apenas existindo. Eu estava sendo notada. E isso mexe com a gente mais do que deveria. Eu não fazia ideia de que aquela semana ia me confrontar comigo mesma. Nem que, no meio de tantas presenças, eu ia começar a me perder e me encontrar, ao mesmo tempo. Com o passar dos dias, aquela convivência começou a deixar de ser apenas profissional. Era sutil. Nada que alguém de fora perceberia. Mas, para mim, era impossível ignorar. Era estranho. Como se cada um deles enxergasse uma Helena diferente. O Rafael, por exemplo, sempre me tratava como se eu fosse mais forte do que eu mesma acreditava ser. Ele me incluía nas decisões, pedia minha opinião com seriedade, como se confiasse em mim de um jeito que eu já não estava acostumada. Você sabe o que está fazendo, ele disse uma vez, enquanto a gente revisava um trabalho juntos. E aquilo ficou. Porque fazia tempo que eu não me sentia segura assim. Nem comigo mesma. Já o Daniel era o oposto. Com ele, eu não precisava ser forte. Não precisava provar nada. Ele me fazia rir de coisas bobas, puxava conversas aleatórias, me tirava daquele lugar pesado onde minha mente costumava ficar. Mas, às vezes, no meio de uma risada, ele me olhava de um jeito diferente. Mais calmo. Mais atento. E dizia coisas como: você tenta esconder, mas dá pra ver quando você não está bem. E eu travava. Porque ele estava certo. O André era o mais difícil de entender. Ele não fazia perguntas diretas. Não invadia. Mas, de alguma forma, parecia enxergar tudo. A gente podia passar minutos em silêncio, sentados no mesmo ambiente, e ainda assim, parecia que existia uma conversa acontecendo. Uma noite, enquanto todos estavam distraídos, ele me disse, quase em tom de pensamento: você parece cansada de ser quem esperam que você seja. Eu senti aquilo como um impacto. Porque não era algo que eu dizia em voz alta. Nem para mim mesma. E tinha o Lucas, não o meu ex, outro Lucas, que era mais direto, mais provocador. Ele questionava minhas opiniões, discordava, me desafiava. No começo, isso me incomodava. Mas depois, eu percebi que aquilo me fazia reagir. Me fazia pensar.
Me fazia sair do automático. Era como se ele estivesse me empurrando para fora de uma versão acomodada de mim mesma. E, no meio de tudo isso, eu comecei a me perder. Ou talvez, a me dividir. Com um, eu era forte. Com outro, leve. Com outro, vulnerável. Com outro, intensa. E a pergunta que começou a surgir, baixinho, mas constante, foi: quem eu sou de verdade? Porque, pela primeira vez, eu estava sendo vista de várias formas. Mas nenhuma delas parecia completa. E, ao mesmo tempo, todas pareciam reais. Eu não sabia se aquilo era bom ou perigoso. Mas eu sabia de uma coisa: eu estava gostando. Gostando de ser notada. Gostando de ser interpretada. Gostando de existir de maneiras diferentes, dependendo de quem estava me olhando. E talvez esse tenha sido o começo do problema. Porque quando a gente começa a se enxergar através dos olhos dos outros, a gente corre o risco de esquecer como se ver sozinho. Até aquele momento, tudo ainda parecia controlável. Era só convivência. Conversas. Olhares. Sensações novas, sim, mas nada que ultrapassasse um limite claro. Pelo menos, era isso que eu repetia para mim mesma todas as noites, antes de dormir. Mas, aos poucos, a linha começou a desaparecer. Não de forma brusca. Não foi um momento específico que mudou tudo. Foi um acúmulo. Pequenos detalhes que, juntos, começaram a pesar mais do que eu conseguia ignorar. Eu comecei a perceber que esperava pelos momentos com eles. Não pelo grupo. Pelos indivíduos. Se o Rafael não aparecia na reunião, eu sentia falta daquela segurança silenciosa que ele me transmitia. Quando o Daniel não estava por perto, o ambiente parecia mais pesado, mais sério, mais próximo daquela versão da vida que eu já conhecia bem demais. E o André? O André era diferente. Com ele, não era sobre presença física. Era sobre intensidade. Bastava um olhar, um comentário baixo, uma pausa no meio de uma conversa, e eu já sentia como se ele tivesse acessado um lugar dentro de mim que ninguém tocava há muito tempo. E isso começou a me assustar. Porque eu percebi que não era mais só sobre ser vista. Era sobre precisar ser vista. Eu acordava pensando nas conversas do dia anterior. Revivia falas, expressões, pequenos gestos. Tentava entender o que cada um via em mim. E, sem perceber, comecei a moldar minhas atitudes. Com Rafael, eu me posicionava mais. Falava com firmeza. Queria manter aquela imagem de alguém segura. Com Daniel, eu relaxava. Ria mais alto. Fingindo, às vezes, uma leveza que nem sempre era real. Só para não perder aquele olhar divertido que ele tinha quando estava comigo. Com André, eu me expunha sem perceber. Falava coisas que normalmente guardaria. Como se quisesse, inconscientemente, que ele continuasse me decifrando. E foi aí que a dúvida começou a crescer. Eu comecei a me perguntar: eu estava me encontrando ou me perdendo? Porque quanto mais eu me sentia validada por eles, menos eu sabia quem eu era sem aquele olhar externo. Teve uma noite específica que ficou marcada. A gente estava na varanda da casa, depois de um dia longo. Cada um em um canto, meio cansado, meio silencioso. Eu estava encostada no parapeito, olhando para a rua escura, quando o Daniel se aproximou. Ele não disse nada no começo. Só ficou ali, ao meu lado. Depois de alguns segundos, ele falou: "Você mudou desde que chegou aqui." Meu coração apertou na hora. "Como assim?" perguntei, tentando parecer tranquila. Ele deu de ombros, mas continuou me olhando. "Você parece mais viva, mas também mais distante." Aquilo me pegou de surpresa. Antes que eu pudesse responder, o Rafael apareceu atrás da gente, chamando para resolver algo do trabalho. E, por um instante, eu senti como se estivesse sendo puxada em direções diferentes. E era exatamente isso. Eu estava sendo dividida. Não por eles, mas por mim mesma. Cada interação, cada conexão, cada sensação, estava criando pequenas versões de quem eu podia ser. E, em vez de me unir, aquilo estava me fragmentando. E o pior, eu não queria parar. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava anestesiada. Eu sentia tudo. Intensamente. Confuso, às vezes até desconfortável. Mas real. E tem uma coisa que ninguém fala sobre isso. Quando você passa muito tempo se sentindo invisível, qualquer atenção parece necessária. Mesmo quando começa a custar caro demais.
Eu ainda não tinha feito nada que pudesse ser apontado como errado. Mas, dentro de mim, eu já sabia. Alguma coisa estava saindo do lugar, e eu não sabia mais se queria consertar, ou continuar vendo até onde aquilo ia me levar. O ponto de virada não veio com um gesto grandioso. Não teve discussão, nem confissão, nem nada que, visto de fora, parecesse importante. Foi simples. E talvez por isso tenha doído tanto. Era o penúltimo dia da viagem. A casa estava mais silenciosa do que o normal. Parte da equipe tinha saído para resolver coisas do projeto, outros estavam nos quartos. Eu fiquei na sala, sentada no sofá, com o notebook aberto na minha frente, mas sem conseguir me concentrar em nada. Minha mente estava cheia. Cheia de vozes, de olhares, de versões de mim mesma que eu já não sabia mais organizar. Foi quando o André apareceu. Ele entrou sem fazer barulho, como sempre. Sentou na poltrona à minha frente e ficou me observando por alguns segundos. Eu senti, mas demorei para levantar os olhos. Quando levantei, ele já estava me olhando daquele jeito. Calmo. Direto. Quase desconfortável. Você tá bem? Ele perguntou. Uma pergunta simples. Mas que, naquele momento, parecia impossível de responder. Eu tô. Comecei, mas parei no meio da frase. Porque, pela primeira vez em dias, eu não sabia mentir direito. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse esperando. Não insistindo. Só, presente. E isso foi o suficiente. Eu respirei fundo e soltei, quase sem pensar. Eu não sei mais quem eu sou aqui. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi necessário. Ele não respondeu na hora. Não tentou consertar. Não disse que ia ficar tudo bem. Só continuou ali, me olhando, como se estivesse me dando espaço para continuar. E eu continuei. É como se cada pessoa aqui visse uma versão diferente de mim. E, por um tempo, isso foi bom. Eu me senti viva, sabe? Vista. Importante. Minha voz começou a falhar, mas eu não parei. Só que agora, eu não sei qual dessas versões sou eu de verdade. Ou se alguma delas é. Ele respirou fundo, mas ainda não falou. E foi nesse silêncio que a ficha começou a cair. Devagar. Pesado. Inevitável. Eu acho que, eu comecei a precisar disso, eu disse mais baixo. Dessa atenção. Desse olhar. Como se, sem isso, eu voltasse a não existir. Minha garganta apertou. E, pela primeira vez, eu senti vergonha. Não deles. De mim. André então se inclinou um pouco para frente, apoiando os braços nos joelhos. Quando falou, a voz dele não era dura, mas também não era confortável. Era real. E você acha justo com você mesma, só existir quando alguém está te olhando? Aquilo me atravessou. Porque não tinha defesa. Não tinha argumento. Só tinha verdade. Eu abaixei os olhos, sentindo algo dentro de mim quebrar de um jeito silencioso, mas profundo. Naquele momento, eu percebi. Nenhum deles podia preencher o que faltava em mim. Nenhum olhar, nenhuma atenção, nenhuma validação externa. Ia resolver aquele vazio que eu vinha carregando há tanto tempo. Eles não tinham criado aquilo. Mas, sem perceber, eu tinha começado a usar cada um deles como uma tentativa de preencher. E isso não era justo. Nem com eles. Nem comigo. As lágrimas vieram sem fazer esforço. Quietas, constantes. Eu nem tentei segurar. Porque, no fundo, eu sabia. Aquilo tudo que parecia despertar partes minhas, também estava escondendo algo mais profundo. Algo que eu vinha evitando encarar. Eu não estava me encontrando ali. Eu estava me distraindo de mim mesma. André não tentou me consolar. Ele só ficou ali. E, pela primeira vez naquela semana, ninguém estava me vendo como forte, leve, interessante ou misteriosa. Ele estava me vendo. Inteira. E aquilo doeu. Mas também foi a coisa mais honesta que aconteceu comigo em muito tempo. O último dia chegou mais rápido do que eu gostaria de admitir. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que não era só uma semana que estava terminando. Era uma versão de mim. Ou várias. A casa, que antes parecia cheia de energia, vozes e presenças, começou a ficar silenciosa de novo. Malas sendo fechadas, portas abrindo e fechando, passos apressados no corredor. Tudo voltando ao normal. Ou pelo menos, ao que parecia normal. Eu acordei cedo naquele dia,
antes de todo mundo. Fiquei alguns minutos deitada, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Mas não adiantava. Não tinha como colocar em ordem algo que ainda estava tão recente. Levantei, fui até o banheiro e me encarei no espelho. E, por um segundo, eu não me reconheci. Não porque eu estivesse diferente por fora. Era mais sutil do que isso. Era o olhar. Tinha algo ali que não estava antes. Um cansaço, mas também uma clareza. Como se, no meio de toda aquela confusão, eu tivesse finalmente enxergado alguma coisa que estava escondida há muito tempo. Tomei um banho demorado, quase como se quisesse lavar aquela semana de mim. Mas eu sabia, não era possível. Algumas coisas não saem. Elas ficam. Quando desci para a cozinha, alguns já estavam lá. Conversas leves, despedidas disfarçadas de normalidade. Ninguém falava sobre o que tinha acontecido, até porque, tecnicamente, nada aconteceu. E, ao mesmo tempo, tudo aconteceu. Rafael me deu um abraço firme quando foi embora. Você vai longe, ele disse, olhando nos meus olhos. E, pela primeira vez, eu não duvidei completamente disso. Daniel veio logo depois. Me abraçou de um jeito mais leve, mas demorou um pouco mais do que o normal. Não perde esse sorriso, ele falou. Eu quase respondi que nem sempre ele é fácil de manter. Mas só sorri de volta. O Lucas passou por mim com aquele olhar provocador de sempre, mas dessa vez mais suave. Continua pensando por conta própria, ele disse, como se fosse um conselho. E eu entendi. Cada um deles me devolveu alguma coisa. Ou talvez tenha despertado algo que já estava ali, escondido. E então, por último, o André. Ele não disse nada no começo. Só parou na minha frente, com aquele silêncio que já tinha se tornado familiar. A gente se olhou por alguns segundos, e foi o suficiente. Cuida de você, ele disse, simplesmente. Sem drama. Sem profundidade exagerada. Mas, vindo dele, significava tudo. Eu assenti, sem conseguir falar. Porque eu sabia que ele não estava falando só daquele momento. Ele estava falando de tudo. Quando a porta se fechou atrás do último deles, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era o mesmo silêncio de antes. Eu caminhei devagar pela casa, agora vazia, passando pelos lugares onde tudo tinha acontecido, ou melhor, onde tudo tinha sido sentido. A sala, a varanda, a cozinha. Tudo parecia menor agora. Ou talvez, eu tivesse crescido um pouco. Fiz minha mala sem pressa. Dobrei as roupas com cuidado, como se estivesse tentando prolongar aquele último instante antes de voltar para a vida de sempre. Mas, no fundo, eu sabia. Não era mais a mesma vida. Porque eu não era mais a mesma pessoa. No caminho de volta, dentro do carro, olhando pela janela, eu senti algo que não sentia há meses. Não era felicidade. Mas também não era vazio. Era presença. Eu estava ali. Inteira. Com dúvidas, com inseguranças, com marcas daquela semana. Mas também com uma consciência nova. Eles foram embora. Mas deixaram partes de mim que eu nunca tinha conhecido. A força que eu escondia. A leveza que eu esquecia. A vulnerabilidade que eu evitava. A intensidade que eu tinha medo de sentir. E, talvez o mais importante, a percepção de que nenhuma dessas partes precisava existir só quando alguém estivesse olhando. Quando cheguei em casa, o silêncio me recebeu de novo. O mesmo apartamento. Os mesmos móveis. A mesma rotina me esperando. Mas, dessa vez, eu não senti aquele peso imediato. Eu deixei a mala no chão, tirei os sapatos e caminhei até o meio da sala. Respirei fundo. E fiquei ali, parada, por alguns segundos. Sentindo. Sem distrações. Sem vozes externas. Sem olhares. Só eu. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti invisível. Talvez ainda incompleta. Talvez ainda em processo. Mas não invisível. E foi aí que eu entendi. Aquela semana não foi sobre eles. Foi sobre mim. Sobre tudo que eu estava evitando enxergar. Sobre tudo que eu precisava reconstruir. E, de alguma forma estranha, foi no meio de tantas presenças, que eu finalmente aprendi a lidar com a minha própria companhia. E foi ali, naquele silêncio, que tudo realmente começou. Às vezes, quando me pego sozinha, minha mente retorna àquela semana como se fosse um filme antigo, em preto e branco, com cores que só eu consigo perceber.
Ninguém além de mim sabe exatamente como foi. Ninguém percebeu, e talvez ninguém jamais perceba. Mas, mesmo assim, carrego algo dentro de mim que mudou tudo. Não houve um erro flagrante. Nada escandaloso aconteceu. Não é isso. Mas algo aconteceu de um jeito que ninguém entende, porque não se vê. Aquela semana me ensinou que certas experiências não precisam ser dramáticas para deixarem marcas profundas. Elas podem ser silenciosas, sutis, quase invisíveis, e, ainda assim, transformadoras. Sento-me às vezes e penso em cada olhar, cada palavra, cada momento compartilhado. E me pergunto, será que eles sabiam o efeito que tiveram em mim? Eles não fizeram nada errado. Eu também não fiz nada de errado. Mas, de alguma forma, cada interação deixou um eco dentro de mim. É curioso como algo tão silencioso pode ser tão intenso. Como um simples gesto pode fazer você se questionar sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre como você se vê. Ninguém mais percebeu, mas eu senti. Aprendi que validar a si mesma não é uma lição que se aprende de uma vez. Não importa quantas pessoas te digam que você é incrível, forte, bonita. O que realmente importa é quando você percebe isso sozinha. Quando sente isso sozinha. Quando percebe que nada nem ninguém pode preencher o espaço que só você pode preencher. E, por mais que eu tente explicar, ninguém consegue realmente entender. Talvez nem eu consiga. Então eu guardo. Guardo como um segredo. Não porque tenha vergonha. Não porque tenha medo. Mas porque é meu. Um fragmento de algo que não pertence a mais ninguém. Às vezes me pergunto se contar faria diferença. Se alguém mais ouvir poderia entender. Mas então lembro, algumas lições são silenciosas. Algumas transformações acontecem no interior da gente, e não no mundo externo. E eu aprendi que isso é suficiente. Aprendi que tudo que parecia confuso, tudo que parecia errado ou difícil, era na verdade um convite para me conhecer. Para olhar para dentro. Para enfrentar minhas próprias expectativas, meus próprios medos, minhas próprias limitações. E, embora ninguém saiba, eu sei, nada será igual depois daquela semana. Nem eu, nem a forma como encaro minhas escolhas, minhas relações, meus sentimentos. Carrego o segredo porque ele é meu ponto de virada. Ele me lembra que mudanças reais não precisam ser barulhentas. Que crescimento verdadeiro não exige aplausos. Que amadurecer pode ser silencioso, íntimo, quase imperceptível, mas ainda assim completo. Então, quando penso naquele tempo, sorrio levemente. Não por nostalgia, nem por arrependimento, mas por gratidão. Às vezes, não é sobre o que acontece com a gente, mas sobre o que desperta dentro da gente. E o que aquela semana despertou em mim, até hoje, continua sendo meu segredo mais precioso. Porque, no final, algumas experiências não precisam ser explicadas. Só precisam ser sentidas. Só precisam existir dentro de você, guardando pedaços que ninguém mais poderá tocar. E é isso que me faz seguir em frente. Segura de mim mesma. Com meus próprios ecos. Com meu segredo silencioso, mas intenso. E com a certeza de que, mesmo sem ninguém saber, eu cresci. E isso é tudo.